Mateus capítulo 7, a partir do versos 24, que vem falar de algo muito importante na nossa casa, na nossa família. É uma palavra, a palavra hoje vai falar sobre alicerce, sobre casa, sobre decisão, sobre opinião, sobre procura. Mateus capítulo 7, o verso 24, que diz assim, meus amados: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. E o 26, mas quem ouve meus ensinamentos e não a pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Amém, meus amados? Poder sentar, meus queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus falando aqui, ele deu dois exemplos de dois homens, um prudente e um não prudente. Ele usou aqui uma casa, ele usou aqui dois tipos de terreno, porque ele quis mostrar que quando eu preparo a minha casa, quando eu começo a construir algo, se eu não fizer bem feito, com certeza aquilo ali vai cair. Então Deus diz assim: se você não colocar as colunas, se você não preparar o terreno, olhe que não é de cima, tudo começa por baixo. Você preparou o terreno, você findou as colunas, e aí você começa a levantar a casa. E tem uma historinha daqueles 3 porquinhos, não sei se vocês conhecem, que cada um teve a opção de fazer a sua casinha. E os 3 porquinhos, um fez uma casa de palha, o outro certamente fez de papelão, e o outro, mais inteligente, o mais prudente, fez de tijolos. E veio o lobo mau e assoprou, a primeira casinha caiu. O porquinho corre para a segunda. E o lobo mau foi lá, assoprou, a segunda casinha caiu. E eles correram para a terceira casa, aonde a casa era feita de tijolos. E ele começou a soprar, e a casinha nem se movia. E isso levando para dentro da palavra, isso levando para a obra de Deus. É desse jeito. Como é que está a tua casa espiritual? Aleluia. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua família? Será que a tua casa já caiu? Está caindo? Ou vai cair? Então Jesus, quando começou a falar aqui, e citou esses dois homens, e citou essas duas situações, esses terrenos, e ele disse: olha, se você for prudente, e você manter a sua casa ordenada, manter a sua casa firme, alicerçada na palavra, a sua casa ela vai abalar, ela vai estremecer. Porque quando ele disse que quando veio a chuva, veio as tempestades e começou a abalar, e observe que quando ele falou que as chuvas, elas vieram, elas balançaram as casas, desceram corrente de águas fortes, mas não foi numa casa só não, foi nas duas casas. Ele, quando manda a tempestade, ele manda para todos. Quando ele manda as aflições, ela vem para todos. Não há super-homem no meio dos cristãos, mas há prudente. Aleluia. Não há homem de ferro no meio dos cristãos, mas há homem sábio. E vamos fazer aqui, vamos levantar a casa. Vamos começar a levantar a casa. Não vamos usar concreto nem ferro, mas vamos colocar a primeira coluna na nossa casa: a fé. Aleluia. O cristão que não tem fé, já começa por aí, a casa dele começa já não ter estrutura. A primeira coluna da casa de um cristão tem que ser a fé.
Porque ele, em Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento. Se você não é fundado na fé, você está prestes a sua casa cair. E Hebreus também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo diz lá em Romanos 10, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. É essa fé. Paulo diz que quando eu escutei aquela voz lá em Atos 9, quando eu vi aquela voz falando comigo, eu disse: quem és, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegue. Aleluia. Paulo disse que quando ele ouviu aquela voz, ele disse que a voz era diferente de qualquer voz. Era diferente da voz do pastor, era diferente da voz do pai, da mãe, do irmão, do melhor amigo. Porque Paulo disse: essa voz que entrou no meu ouvido, ela me libertou de onde eu estava. Aleluia. Paulo fez assim: eu era prisioneiro de onde eu vivia. Eu era conhecedor da palavra. Eu era um Nicodemos naquela terra. Nicodemos queria conhecer Jesus. O contrário de Paulo. Jesus se apresentou para ele. Aleluia, glória a Deus. E quantas vezes ele está se apresentando para você? Quantas vezes ele está lá em Apocalipse capítulo 3 versos 20: eu estou à porta e bato. Estou batendo, eu não paro. Ele não para de bater na tua porta. Ah, irmão, eu não escuto. É o coração, meu amado. Paulo diz que o coração do homem, ele é tão endurecido que ele não consegue escutar a voz de Deus. Então ele diz assim: ó, se você alicerçar a sua casa na fé, você já fez a primeira coluna. Alicercei na fé. Quando eu alicercei a minha casa na fé, que Hebreus diz que ela é o firme fundamento, e eu sem a fé eu não posso agradar a Deus, eu tenho que ter fé. Aí vamos lá levantar o segundo. Vamos levantar a segunda coluna. E o texto diz que Jesus falou de dois homens, um prudente e um sábio. Então, se aquele homem que era prudente e o outro era não prudente, o prudente ele era um homem sábio. E ele disse: para eu erguer minha casa, eu vou ter que primeiro preparar a base, levantar a primeira coluna e depois levantar a segunda. E para levantar a segunda coluna, ele necessitava de sabedoria. Primeira coluna, você tem que ter fé. Segunda coluna, você tem que ser sábio, tem que ter sabedoria. Vou apresentar você agora a casa de um cristão. Vou apresentar o marido, que é a coluna da casa, é o esteio da casa, é a base da casa. E vem a sua esposa como colaboradora, que também é a coluna, que também é a base. Porque sem a esposa, o homem não teria como fazer isso. Aleluia. Sem Eva, Adão não seria Adão. Seria simplesmente um homem, um Adão. Mas Deus olhou para ele e disse assim: olha, tu precisa de uma mulher, de uma ajudadora. Então a sabedoria, ela tem que ser usada, como a própria palavra já diz, com sabedoria. Então, se a tua casa hoje, ela não tem fé e ela não tem sabedoria, a tua casa, ela está seguindo o rumo da casa feita na areia. E uma casa de cristão, ela tem que ter fé, sabedoria. Quando eu falo sabedoria, eu digo tudo aquilo que você necessitar, você tem que procurar com Deus. Porque eu não sou sábio. A sabedoria, ela vem de Deus. Salomão, em sonho, Deus pergunta a ele: você, meu servo, você quer o que de mim? O que é que eu posso dar a você? Peça que eu lhe dou. Salomão, por ser jovem, por assumir o trono do pai, rei em Israel, Salomão, ele herdou
tanto inimigo que o pai tinha, e Salomão poderia dizer assim: olha, Senhor, eu vou pegar o trono do meu pai, eu vou levar esse povo, carregar esse povo nas costas, eu quero que tu primeiro extermine todos os meus inimigos, todos eles, porque sem inimigo ninguém vai me importunar. Mas Salomão disse: não. Por que eu pediria isso? Por que eu pediria todo o dinheiro do mundo para comprar os inimigos, ou mandar matar os inimigos? Por que eu pediria isso? Mas eu quero uma coisa só, Senhor, de Ti, que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa, com a Tua sabedoria, eu levar todo esse Teu povo até a terra, aonde Tu determinasse que eles vão chegar. E muitas vezes falta em nós sabedoria. Às vezes temos fé, às vezes pequena, mas temos. Mas quando você tem fé e você é sábio através de Deus, entregando a Ele os seus pedidos, você consegue chegar lá. Então a minha casa, principalmente a minha casa cristã, eu tenho que ter fé em Jesus, sabedoria vindo dele, porque a minha sabedoria não tem valor nenhum, porque muitas vezes amanhecemos daquele jeito mal-humorado, às vezes não conseguimos ouvir nem a palavra. Tem certo momento nas nossas vidas que a gente não consegue nem ouvir a voz do filho. Mas irmão, se eu amanhecer desse jeito, não é amanhecer desse jeito, é porque você vai juntando os problemas dessa vida. Você vai juntando cartão de crédito, dívida, não tem como pagar, problemas com um, problemas com outro, problema com o filho, problema até no casamento. E às vezes a gente não consegue ajustar as coisas. E a gente às vezes deveria fazer assim: separar e começar a cuidar, para não deixar virar uma bola de neve. Mas tem tempo que vira, e você acorda com a cabeça deste tamanho, e nem a voz de um filho você consegue ouvir. Irrita você logo, principalmente se for criança que chora. Aí falta o que em mim? Sabedoria. A Bíblia diz que tudo que eu precisar, eu peço a Deus. Tudo que eu for fazer, eu tenho que apresentar a Ele. Então nos momentos mais complicados da minha e da tua vida, só Deus pode nos socorrer. Às vezes nenhum irmão, às vezes nenhum amigo, nenhum pastor não tem como nos ajudar, porque às vezes é somente entre eu e Deus. Aleluia. E quando passa a estar entre eu e Deus, meus amados, é muito difícil. Sabe por quê? Porque você não escuta a voz de Deus quando você fala com Ele. Não, escuta não. Na hora assim não. Ele está só ali ouvindo e você clamando a Ele. Mas Ele sabe o que você quer. Mas Ele deixa para ver. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando nós fomos chamados, quando eu recebi o chamado, a Bíblia diz que quando a gente aceita o Evangelho, aceita Jesus, nós somos uma nova criatura. O velho passou e agora tudo se fez novo. É como você tomar um coquetel de remédio para um tipo de doença. É como se fosse uma vitamina para um corpo cansado. Você toma aquele coquetel, você tem todas as vitaminas ali dentro. E o chamado de Jesus é assim: quando você vem, você já recebe tudo novo. Ele vai tirar tudo de você, a fraqueza vai embora. Sabedoria já vem junto com o pacote. Paciência vem junto com o pacote. Agora também vem junto também, meu amado, muita dificuldade, muitas tribulações, muita dificuldade. Sabe por que vem a dificuldade em nossas vidas? É para que nós nos fortaleçamos na luta do dia a dia. Porque quando nós chegamos na casa do Senhor, e não fique pensando você que ser cristão é algo maravilhoso, é sim, mas fácil não. Ser cristão é difícil, meus amados, porque há uma luta espiritual, há uma luta que nós com nossos olhos não conseguimos ver, mas os anjos do Senhor estão brigando constantemente
com os anjos do inimigo, por mim, por você, por seu irmão, por seu filho que é no mundo, por seu pai que está no mundo. As nossas orações, elas chegam ao ouvido do Senhor, e no tempo certo Ele vem e traz o resultado. Mas aí nós estamos com fé e sabedoria. Sabedoria essa, não minha, mas de Deus. Então o Senhor diz aqui: quem ouve minhas palavras e as pratica. Olha aí, somente ouvir não adianta se eu não colocar em prática. Eu tenho que ouvir, colocar no coração e começar a praticar. Aquela senhora, ela somente ouvia, mas ela não tinha costume de praticar, porque os ensinamentos que deram a ela não adiantava, não precisava ter a prática, mas bastava somente ouvir, porque para chegar no céu, chega-se de todo jeito. Quem me ensinou isso, totalmente errado. O Jesus que me chamou, ele disse: para chegar no céu, você tem que pagar o seu preço, você tem que mudar, você tem que negar-se a si mesmo. Você sabe o que é negar a si mesmo? Você sabe o quanto é difícil a gente pregar, os pastores pregar, os presbíteros pregar a palavra do Senhor, e aquelas vidas ouvirem e elas aceitarem de imediato? É difícil, meus amados, porque o coração do ser humano, ele está endurecido. Mas estávamos falando também naquele sábado sobre um ditado que o povo fala, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas como é que pode uma água mole furar uma pedra? Chama-se persistência, meus amados. Aleluia. Nós somos um povo persistente. Aleluia. Nós somos rocha. Glória a Deus. Nós estamos postados em cima de uma rocha. A tempestade vai vir, ela vai bater, ela vai balançar, você vai tombar para um lado e para o outro, mas Jesus disse que nós não vamos ser arrastados pela tempestade. Aleluia. Jesus disse que eu não vou ser levado pela tribulação, não. Jesus disse que a tempestade não vai me jogar em alto mar, não. Ela só vai me fortalecer. Glória a Deus. Porque nós somos prudentes, porque nós andamos com Jesus, que Ele tudo pode, Ele tudo faz, Ele transforma. Ele me tirou de um lugar aonde o homem me apresentava que era o melhor lugar onde eu estava, aonde o homem me dava noites de prazeres, aonde o homem me apresentava as facilidades do mundo. Meus amados, aquelas facilidades que ele me apresentava ali era tudo passageira. Mas quando Jesus, ele disse assim: olha, eu tenho algo maravilhoso para você. E eu me lembro hoje, em 96, eu estava num trabalho, estava na praça, depois do almoço, que Deus, Ele trabalha, meu amigo, de uma forma que você nunca vai entender. Ninguém aqui é cão sem dono, todos nós aqui temos dono. Então eu estava sentadinho, descansando no almoço, chega uma jovem que na faixa dos 12 a 13 anos, ela disse: boa tarde, senhor. Eu disse: boa tarde, eu posso me sentar do seu lado? Eu disse: pode. Banco de praça. Eu tenho algo de Deus para o Senhor. Aleluia. Para mim, sim, Deus tem algo maravilhoso na sua vida. Glória a Deus. Eu disse: eu não acreditei, né? Porque nós não cremos, né? E eu disse: aquele é certo, tá certo. E ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Aí eu disse: amém, né? Pelo menos eu concordei, né? Foi um amém, para não ficar tão envergonhoso com aquela jovem, né? Apresentando o evangelho, apresentando a mim, a Cristo, vivo, ressuscitado. Eu disse: está certo. E se passaram longos anos, 96, conta aí, para 2012. Quantos anos levaram isso? A promessa de Deus. Muito tempo, não é não? Mas ele chegou para mim e disse: tu vais fazer a minha vontade, mas não estás pensando tu que eu deixei a minha palavra contigo agora e ficou por isso? Não. Ele começou a martelar
Ele começou a bater, ele começou a trabalhar, ele começou a erguer a minha fé, a fé que eu não tinha naquele tempo. E ele começou a dizer para mim assim: olha, eu tenho algo maravilhoso nas tuas mãos, e eu preciso que você mude de atitude, de pensamento, mude até de lugar. E eu nunca imaginava que aquela palavra lá naquele tempo fosse ser cumprida. Aleluia. Deus não me chamou para ser rei, para ser o melhor profeta do mundo, não. Ele me chamou para levar a palavra dele aos quatro cantos da terra, seja onde for. E ele me preparou na fé que eu não tinha, e ele me fez sábio. Por quê? Por que sábio? Porque naquele tempo eu não tinha sabedoria. Eu apenas só ouvia falar em Jesus. Eu era um Nicodemos da vida. Eu só ouvia dizer que Deus é bom. E meu pai, ainda me lembro, meu pai quando ele estava bom, meu pai não se lembrava de Deus. Mas quando ele tomava umas, era o dia todinho: meu filho, Deus é bom. Meu filho, Deus é bom. E eu dizia assim: mas meu pai, Deus é bom, meu filho. Meu pai não parava de dizer que Deus era bom. Interessante, né? Ele sabia que Deus era bom. E eu disse: está certo, meu pai. E eu imaginava: o pai só fala em Deus quando está bêbado. Mas a Bíblia diz que Deus, ele usa quem ele quer, e aonde ele quer, e quando ele quiser. Ele usa uma jumenta para falar com o Balaão. Ele não usa um bêbado. Usa, meus amados. Então, a minha casa, eu comecei o primeiro pilar na fé. Segundo pilar, eu coloquei do lado a sabedoria. Porque sem a sabedoria, você não é nada e não é ninguém. Lá eu acho que é em Mateus, aquelas 10 virgens que foram ao encontro do noivo, esperar o noivo chegar à noite, e cada uma levaram um candelabrozinho, um vasozinho com um candeeiro, porque o noivo ia chegar à noite, e elas começaram a esperar, e demorou muito, e elas sentaram, pegaram no sono, e de repente o noivo chega, e elas se levantam. Aí 5 vão ao encontro do noivo, e 5 ficam no caminho. E elas dizem assim: me empresta um pouco do teu azeite, porque o meu acabou. E uma diz assim: como é que eu vou dar o meu azeite? Se eu te der, eu não consigo chegar lá perto do noivo. Eu vou ficar igualmente a você. Volte lá e compre. O que eu estou falando com isso? A prudência que Jesus falou aqui. De eu levantar minha casa na areia, de eu levantar minha casa na rocha. Também serve para aquelas 10 virgens. 5 chegou lá e 5 ficou. Então você tem que ter também o quê? No terceiro pilar, para você deixar sua casa firme e forte. Algo muito importante: obediência. Se eu não for obediente, eu tenho fé, eu tenho sabedoria, mas eu sou um desobediente. Eu não obedeço. Vamos lá colocar na casa hoje, na minha casa. Tenho a minha esposa, minhas 2 filhas e minha sobrinha, que é minha filha por adoção. E se eu tiver a fé, a sabedoria, mas as minhas filhas são desobedientes, a minha casa ela não vai estar alicerçada. Está faltando algo. Tem alguma coisa que está tremendo, balançando. E eu tenho que manter a obediência delas. E eu também. Obediência a quê, irmão? A palavra de Deus. A obediência é ao chamado de Deus. A obediência é quando Ele me chamou, eu coloquei a mão no arado. Meus amados, vocês que gostam de botar roçado, o tempo está chegando. Vocês quando colocam a enxada nas costas e vai para o roçado, vocês só saem de lá quando ele está limpo. Vocês voltam para plantar o roçado. Vocês colocam a semente na terra.
E vocês voltam lá para cuidar do mato que vai nascer, dos bichos que vão querer comer. Então você é obediente ao seu roçado, porque você tem que manter ele, senão ele se acaba. E por que dentro da obra do Senhor eu não tenho essa obediência? E por que o chamado de Deus? Não, Ele me chamou, estou salvo para sempre. Não é assim. Jesus disse: um homem praticava a sua palavra e o outro não a praticava. O outro aspecto de diferença, estes dois homens em suas casas, é a obediência de Deus. Então não adianta a família ser apenas religiosa, não adianta eu ser um religioso, se eu não obedeço a Deus. Se eu não obedeço, vamos lá, vou usar aqui uma empresa. Por quê? Interessante, eu sou obediente na minha empresa, mas eu não quero ser obediente à minha igreja. Qual é a diferença, pastor? Na empresa, se eu não obedecer, eu sou demitido. E eu vou dizer uma coisa para você: e na casa do Senhor, se você não obedecer, vai ficar fora do reino. Aleluia. Quem vai te punir não é o pastor, é Jesus. Porque mesmo o pastor me punindo a minha desobediência, mas eu continuo desobediente, vai punir de novo? Vai. Mas a obediência principal que você vai tomar é a de Deus. E a palavra dele diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E naquele grande dia, quando o Senhor voltar, você desobediente vai estar aos pés dele. Olha que coisa interessante. Quando a palavra fala que aqueles que vão estar aos pés do Senhor, não vai ser o ímpio não, viu? Vai ser os cristãos que eram desobedientes. Vai ser os cristãos que colocou a mão no arado e não colheu nada, não plantou nada, não fez nada, não quero nada. Vai ser os primeiros que vai dizer, olha que a Bíblia diz assim, ó, eles vão chegar e vão dizer: Senhor, eu vi a tua palavra, eu vi teus louvores, eu pregava a tua palavra, eu louvava em teu nome, eu vi o vizinho louvando, era lindo. E ele vai dizer assim para ti: te afaste de mim, porque eu não te conheço. Mas como, Senhor, tu não me conheces? Como que tu me chamasse? Eu fui. Como que eu conheço a tua palavra? E ele vai dizer assim a você: muito bem, você falou, você conhecia a palavra, mas você negou o dono dela. Aleluia. É muito fácil você dizer: eu creio em Deus. É muito fácil você dizer: eu creio em Jesus. É fácil, meus irmãos. Sabe o que é difícil? É viver Jesus, é viver a palavra. Isso que é difícil. Então a dificuldade, ela vai existir. Paulo fala lá em Romanos, que é aqui a campanha que nós estamos na quinta-feira aí, em Romanos 12, você vai resistir, você vai passar pelas tribulações, você tem esperança. Aleluia. Paulo estava ensinando o seu aluno, dizendo a ele assim: olha, tu vai passar por tribulações, tu vai ser apontado, tu vai ser perseguido, tu vai ser caluniado, mas pensa em uma coisa: tu para Deus é um vaso escolhido. Aleluia. Quando Ananias disse para Deus, conversando sobre Paulo, sobre Saulo, que ele disse: mas Senhor, aquele homem ali é um assassino, é um perseguidor, ele mata o teu povo. E aquela voz chegou para dizer assim: olha, ele para mim é um vaso escolhido. Meus amados, nós somos vasos escolhidos. Você sabe o que é ser escolhido? Não. Tem crente que não sabe o que é ser escolhido, não. Tem crente que acha que eu só conheço a palavra escolhido. O escolhido é ser separado de um caixote de tomate onde tem muitas boas e um no meio é podre. Eu era assim. Eu vivia feito um caixão de tomate. Eu chamo caixote porque eu trabalhei muito na Ceasa, em muita mercearia, a gente comprava os caixotes e por cima era tudo lindo, meus amados. Tudo lindo. Quando a gente abria para expor a mercadoria, atolava o dedo, era numa podre. E se a gente não separasse aquela estragada, todo o caixote ia para o beleléu. Então você estava condenado ao inferno, eu estava condenado ao inferno. Mas Deus olhou para aquele caixote podre e disse: ei, vou te tirar do meio da podridão,
Eu vou te passar um pano, te lavar e vou te expor aqui, ó. Eu vou te expor, porque nós estamos expostos. Nós somos expostos, meus amados. Exposto à calúnia, à difamação, à mentira, à pedrada, ou não? Somos sim. Mas estamos o quê? Resistindo. Aleluia. A nossa casa está alicerçada na rocha. Aleluia. Ela está balançando. O diabo está lançando pedra. Satanás está jogando pedra. Está lá querendo derrubar. Mas ei, nós somos prudentes. Ela não vai cair. Porque a rocha, a nossa rocha é Jesus. Glória a Deus. A nossa rocha, ela é eterna. Não adianta o inimigo balançar, bater, jogar pedra. Ele vai fazer isso constantemente. Mas eu estou alicerçado na rocha. O meu Jesus foi quem disse a mim: você está sobre a rocha. Glória a Deus. Agora, quando eu deixo a rocha e eu vou para a imprudência, e eu deixo o arado do Senhor, e eu deixo de estar na rocha, eu vou estar sujeito à tempestade, eu vou estar sujeito às pedradas e não vou resistir. Então Paulo disse: se você resistir, você vai ganhar a coroa da vida. Aleluia, glória. Paulo estava preso, meus amados. Quantas vezes Paulo não foi preso? Quantas vezes Paulo não foi apedrejado, caluniado, passou fome? Quantas vezes o apóstolo de Cristo não dormiu no relento? Quantas vezes Paulo queria, vamos colocar hoje, um pão para comer e não tinha? Mas ele não era servo de Deus? Sim. Mas a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Satanás pegou Jesus, levou lá para aquele monte e disse assim: olha, estás com fome, né, homem? 40 dias jejuando, orando, estás com fome? Aí, pega essas pedras aí, dá ordem para elas virar pão. Não é filho de Deus? Ele disse, eu acho que ele olhou para a cara do diabo assim e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, para Jesus, a palavra é o melhor alimento para mim e para você. Aonde quer que nós... irmão, eu vou morrer de fome. Não, meus amados. Jesus se referiu aqui ao diabo, que o diabo estava dizendo a ele assim: olha, tu estás com fome, transforma a pedra em pão. Ele poderia fazer isso? Poderia sim. Ele era filho de Deus, tem todo o poder. Mas ele quis mostrar a Satanás que nem só de pão vai viver eu e você. Mas se você não tiver a palavra, você pode comer 100 pães hoje e você vai estar com fome depois. Mas a palavra, ela nos alimenta espiritualmente. A palavra, ela entra entre nós e ela faz diferença. A palavra é o alimento santificado, é um alimento purificado, é algo. A Bíblia diz que a palavra, ela salva, ela cura, ela liberta. Então estava ali os apóstolos Pedro, eu acho que era Tiago, ou era João, acho que era Tiago. E eles vão passando na esquina e tem um mendigo, um aleijado, pedindo esmola. Ele disse: deu uma moedinha para mim. E eles pararam de frente àquele homem, olhando fitamente para os olhos dele. E aquele homem disse assim: pronto, agora eu vou ganhar uma moeda. E Pedro disse assim: olha, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Aleluia, glória a Deus. Coisa maravilhosa. Você já imaginou você poder chegar para um mendigo na rua e ele clamar a você, e você diz assim: ó, eu não tenho dinheiro, mas em nome de Jesus, levanta deste lugar. Você já imaginou que coisa maravilhosa? Aleluia. Você imaginou como aqueles apóstolos estavam naquele dia? Cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio da palavra. Será que Pedro estava comendo pão? Estava se alimentando da palavra. E quantos não se alimentam mais dessa palavra? Quantos cristãos, vou falar cristão, que nega a palavra, que nega o jejum, que nega a oração? Quantos? Então, meus amados,
Agora está se passando já. Meu Deus, já chegou 10 para... Então, meus queridos, se a minha casa, se a tua casa hoje, ela está sobre a rocha, glória a Deus. Agora, se a tua casa hoje está alicerçada na areia, eu vou te dizer algo a você. A tempestade vai vir. E ela vai levar a tua casa junto. Com tudo que tem dentro. Com teus filhos. Com a tua esposa. Então, não alicerce sua casa na areia. Procure Jesus. Procure a rocha. Ah, pastor, a minha casa está balançando. Está balançando? Está faltando o quê? Tem fé? Tem sabedoria? Aleluia. Tem obediência? Tem essas 3 coisas, pastor. Mas ainda falta uma. Eu disse que era 4 alicerces. A minha casa está com fé, sabedoria e está com a obediência. Então, meus amados, se a minha casa já tem 3 alicerces dado por Deus, porque Jesus disse para aqueles, falando daqueles 2 homens, que o prudente construiu na pedra e o que não era prudente ele fez na areia. Então, para minha casa estar na rocha de Cristo agora, está faltando a perseverança. Aleluia. E isso está faltando muito. Glória a Deus. Está faltando isso. A igreja de Cristo hoje, ela não persevera mais. Então faça assim comigo agora. Pegue a perseverança e persevere na fé, na sabedoria e na obediência. Aleluia. Você entendeu? Os alicerces. Que a perseverança, se ela não tiver nada disso que eu comecei, a fé, ela não vai existir. A sabedoria, muito mal. Porque o apóstolo Paulo disse que a perseverança, ela vai gerar a esperança em Cristo Jesus. A perseverança, ela vai gerar aquela oração que tu estás tendo, para que o teu pai se converta, para que tua mãe se liberte, para que o teu irmão deixe as drogas. É isso, meus amados. É a perseverança. Porque tu estás orando. Eu tenho fé. Eu tenho fé. E quando eu oro ao Senhor, e tem hora que Ele fala assim para mim assim: olha, hoje tu não vai orar não, por aquela causa não, porque a minha mão está chegando, está descendo, deixa que agora eu cuido. Então quando Deus diz assim: olha, não ponha a mão, não ponha. Aí se você colocar a mão, você desobedeceu a ordem dele. Não faça feito Eli, que tinha 2 filhos, que em vez dele pegar os filhos, doutrinar os filhos, disciplinar aqueles 2 homens, ele simplesmente passava a mão. Aonde é que eu sou o sacerdote da minha casa e eu passo a mão sobre as minhas filhas com seus erros? Aonde isso pode acontecer? Aonde é que eu sou o sacerdote da casa e a minha mulher faz o que quer? Ela não tem ordenança, ela não tem obediência, ela não tem sabedoria. Veja como Eli era um homem imprudente. Veja o ponto que Eli chegou com os seus 2 filhos. E falta de conselho não foi. Tenho certeza que Deus mostrava a ele. E ele era sacerdote. Você sabe quem foi Eli? Professor de Samuel. O homem que recebeu, veja só que coisa maravilhosa. O homem que recebeu de Deus um menino para formar um grande profeta, um grande homem, um grande sacerdote. Samuel. Mas como é que eu, como pai, e eu pego Raquel, minha sobrinha, e eu formo ela uma mulher de Deus, ensino todo o ensinamento a ela, e os meus 2 filhos, eu não consigo fazer isso? Como é que Eli não conseguia disciplinar os seus 2 filhos, mas conseguiu formar o homem, o Samuel, o menino, o profeta?
Porque foi ele que disse. Samuel escutava a voz de Deus. Ele dizia: diga, Senhor, o Senhor me chamou? Sacerdote: não, não lhe chamei não. O menino volta a dormir e de novo Deus: Samuel, Samuel, aleluia. Ei, Deus está dizendo aqui hoje: meu filho, eu te chamo todo dia. Meu amado, eu me apresento a ti todo dia. Meu querido, eu ando contigo todo dia. Aí Samuel escuta a voz de Deus de novo. Aí volta lá: o Senhor me chamou? Não. Samuel, faça assim: quando lhe chamar de novo, você diga assim: eis-me aqui, Senhor. Fala, porque eu te escuto. Aleluia. Paulo não falou que é pelo ouvir? Aleluia. É pelo ouvir, meus amados. Foi ouvindo que chegamos aqui. E é ouvindo que estamos aqui. Mas Eli não conseguiu disciplinar 2 homens e deixou eles fazer o que quisesse, a revalia. Mas Deus avisou: a minha mão está sobre tu, Eli, e o preço é caro. Aleluia. Fazer a obra de Deus com imprudência é pagar preço diante de Deus. Aleluia. Não pense você que eu estou aqui, que eu estou pregando aqui porque eu sou bonzinho. Não. Eu sempre digo, nós sempre dizemos que a primeira porrada vem em cima de mim, vem em cima de nós. Porque isso é para mim, meus amados. Isso é para mim. Isso é para eu olhar mais na frente que tem algo que está acontecendo e eu não estou observando. Então Deus vem me orientar. Digo: olha, Eli, está errado. Vai corrigir não, Eli? Não, Senhor. Eu não tenho mais força para esses 2 homens, porque estou velho, cansado. Na época de eu fazer isso eu não fiz. Agora não tenho mais força. Mas o homem que tem mais força, o homem sábio, ele vai vir resolver. E resolveu. E lembrando a vocês que esses 2 filhos de Eli, Finéia e o nome do outro é meio complicado, eu esqueci. Mas esses 2 homens, eles tinham a incumbência de carregar a arca do Senhor. Aleluia. Vamos supor que você hoje tem a incumbência. Você hoje não. Você carrega a palavra do Senhor. A arca que ele levava hoje é a palavra do Senhor. Ou não? Aonde aquela arca chegava, Deus estava ali. Aonde aquela arca estava, era vitória. Mas nesse dia, houve derrota. Nesse dia, eles perderam a guerra. Nesse dia, eles 2 morreram. E nesse mesmo dia, o sacerdote também morreu. Sabe por quê? Porque foi imprudente com aquilo que é de Deus. Deus não manda eu só doutrinar os meus filhos, mas Deus pede também para eu corrigir o meu irmão. Se ele estiver no caminho errado, eu tenho que corrigir. Porque quem vai pagar o preço sou eu. Quem pagou o maior preço no pecado de Adão e Eva? Será que foi Eva? Foi Eva. Foi, eu acho que foi. Que não foi ela que pegou a maçã ou a fruta, né? Que não era uma maçã, era uma fruta. Mas não foi ela que pegou. Não foi ela que ouviu a voz. Mas quem era o homem? Quem era a primeira coluna? Adão. Então tudo recaiu sobre ele. Porque certamente Deus deve ter dito a ele assim: tu estava onde? Que não visse o que a tua mulher estava fazendo. Aonde tu estava? Aonde eu estava? Que eu não estava fazendo aquilo que Deus estava me mandando fazer. Aonde estão aqueles que disseram assim: eu boto a mão no arado e não largo? Aonde estão aquelas pessoas que diante de Deus, não de mim, diante de Deus, disse: estou eu aqui, Senhor, eis-me aqui, manda fazer que eu faço? Aonde estão? Aonde estão os valentes de Gideão? Glória a Deus. Gideão tinha 32.600 por aí para batalhar, para guerrear a guerra de Deus, que a guerra não é minha não, meu amado. Não é sua não, é de Deus. A guerra é dele. Gideão tinha 32.600 por aí, uns quebrados. Disse: oxe, estou com a vitória na mão. Vamos guerrear, Deus? Deus disse: agora não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aí
uma limpeza, porque tem muita gente, Gideão. Glória a Deus. Aí você pergunta a mim, será que Deus quer a casa cheia de gente? Observa aqui, viu? Observe Gideão. Observe o trabalhar de Deus com Gideão. Observe o que Deus quer dizer para mim e você esta noite. Deus não quer a quantidade que você tem, Ele quer a tua qualidade. Aleluia. Ele disse, olha Gideão, vamos fazer aqui uma peneira e vamos tirar um bocado. E começou a tirar um monte. E Gideão disse, agora tá bom, tá, senhor? Isso ainda não, tá bom não. Imagine Gideão, 32 mil. Imagine você com 32 mil soldados para guerrear. Você não ia perder essa batalha. Aí imagine você que Deus fala assim, não, tira lá 10 mil agora. Senhor, perdi 10 mil, fiquei com 22 mil mais ou menos. Mas 22 mil ainda dá. Dá não, Senhor. Tá muito, Senhor. Tá, vamos lá. Leve esses homens aí, para beberem água aí. Eu quero ver a capacidade desses homens. Que eu vou te dizer algo agora aqui. Que se teu pai não te conhece, se tua mãe não te conhece, Deus, Ele te conhece. Aleluia. Deus sabe onde tu anda. Glória a Deus. Deus sabe o que tu faz. Sabe. Você pode dizer assim, ó, onde eu estou, o homem não está vendo o que eu estou fazendo. Mas se tu olhar para cima, tu vai ver que o Deus de Israel, Ele não dorme, Ele não cochila. Ele sabe tudo que nós estamos praticando e fazendo. Ele conhece o meu coração lá no profundo. Ele é o único que vai lá dentro, lá no meio, e decide entre o corpo e a alma. Então Gideão disse assim, agora Senhor, só sobrou 300. Ele disse, é esses 300 que eu quero. Aleluia. Porque aqueles 32 mil ali era quantidade e não tinha qualidade. Aleluia. Para servir a obra de Deus, você tem que ter qualidade de cristão. Mas qual é a qualidade? É você se apresentar como Eliseu se apresentava. É você testemunhar de Deus. O meu testemunho da carne não presta, não serve. Mas se eu testemunhar o de Deus, aquela mulher samaritana, ela olhou para Eliseu e disse assim, oxe, esse homem é diferente. Ô marido, vem cá. Aí naquele homem ali, ele é totalmente diferente dos que eu conheço. É igualmente a hoje. Imagina se eu passo na rua, aí vamos botar lá os ímpios, né? Os que ainda não aceitaram Jesus, ele assim, ó, aquele pastor ali na igreja é o pipoco. Mas aqui fora, só a misericórdia de Deus. Veja que testemunho. Veja que coisa horrível. Veja que Eli eu sou. Eu sou um Eli. Porque Eli era sacerdote. Mas Eli perdeu a qualidade de Deus. Ele só pensou na quantidade. Então tem pessoas que estão na casa do Senhor por aquilo que Ele pode dar. Por um carro novo, por uma casa nova. Não é isso? É a teologia da prosperidade. É seguir a prosperidade. Mas, meus amados, andar com Jesus, viver com Ele, é Paulo lá em Romanos 12. É ser atribulado, é ser perseguido, é ser caluniado, é ser maldizente. Mas Paulo diz assim, ei, com todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Aleluia. Se você se acha um perdedor, meu amado, se você acha que você não vai vencer, se a sua fé está fraca, hoje foi uma noite para você voltar lá no seu terreno, tirar aquela estaca podre, arranque a estaca podre, arranque, enfim a sua estaca boa, verdadeira, e bote sua casa em cima, porque fomos chamados para falar a verdade, pregar a verdade e ser verdadeiro. Não adianta, meus amados, não adianta você achar que você é o tal, que você é um bom pregador,
que você é um caba que louva, é um caba que toca, porque um dia Jesus vai te visitar naquele poço de Jacó. Aleluia. Um dia Ele vai chegar para ti e vai dizer assim: olha, eu conheço a tua vida todinha, eu sei quantas mulheres tu tem, eu sei quantos maridos tu tem, e sei que nenhum é teu, mas eu vim aqui te dizer esta noite que a tua casa tem que estar alicerçada na rocha, que a tua casa ela está balançando, mas hoje tu pode alicerçar ela. Hoje tu pode dizer assim: olha, a minha casa balançou, mas hoje Jesus restaurou meu pensamento, restaurou minha atitude e me deu uma nova visão, e hoje na minha casa vai ser diferente. Que Deus aplique no seu coração essa palavra, que Deus ele venha por seu amor, por sua misericórdia, continuar falando com você, e que você que se alimentou da palavra hoje, que você sentiu o chamado de Deus, que você sentiu que essa palavra ela é verdadeira, não perca tempo, meus amados, porque Jesus está voltando, e quando Ele voltar, não vai haver tempo para você dizer: Senhor, estou aqui, porque Ele vai dizer assim: olha, meu filho, eu não te conheço,